Então vamos lá, antes de eu liberar o link para você ir direto lá para o painel do consórcio, a gente vai passar aqui para você uma visão geral do Instagram, tá? Como que ele funciona, quais são os gatilhos que ele ativa, né? Que a sua rede social tem o poder de ativar aí no seu futuro cliente. Tudo isso demonstrando aqui no meu Instagram, tá? Então depois a gente vai ter aula de configuração, a gente vai ter aula do painel do consórcio, como que você vai usar ele, mas antes é muito importante que você assista essa aula. Bom, então tá aqui o meu Instagram, o Lise do Consórcio, tá? Que é o Instagram aonde a gente faz vendas de consórcios, tá? Não é um Instagram onde a gente ensina o vendedor. É um Instagram voltado para venda de consórcio, para o cliente que você aí quer alcançar também, tá? Então, se a gente começar aqui, né? Nesse módulo eu não vou falar de configuração, mas a gente vai entender, né? Eu vou dar aí para vocês uma visão geral, né, de como o Instagram funciona, tá? Então, aqui, ó, praticamente quando a gente abre, né, o Instagram de alguém, o que a gente tem aqui embaixo é o que a gente chama de feed, tá? Então, Liz, eu não sei onde eu posto isso, é no feed ou é no Reels? Eu ouço muito essa pergunta, tá? Então, gente, quando a gente fala de feed, pode ser as publicações estáticas ou os vídeos de Reels. Tá vendo aqui, ó, que tem uma outra abinha aqui? Então, tem as publicações, e aí, se eu quiser só ver os vídeos, eu clico aqui em Reels, e aí eu consigo ver os vídeos de Reels desse feed, tá? Então, feed é tudo que tá aqui, tanto as publicações quanto os vídeos, ok? Depois a gente tem aqui os salvados, né? O que a gente salva no nosso Instagram. Então, de repente, você viu uma publicação e você salvou, ela vai ficar aqui para você, tá? Então, gente, aqui, ó, é tudo o seu feed, tá? Então, a gente tem um feed organizado, que é o que a gente vai ver também aí com os conteúdos, né, que a gente vai falar ainda, é de extrema importância, tá? Por quê? Porque quando você publica alguma coisa, seja um estático, seja um vídeo de Reels, e a pessoa vem no seu perfil, né, ela quer olhar um negócio assim, né, bonito, onde ela consiga ler, né, antes de clicar, então evitar, quando na hora de postar, deixar isso aqui cortado, né, deixar o rosto cortado, enfim, a gente vai ter aula sobre isso também, né, às vezes coloca uma capa ou no próprio vídeo, quando você vai postar, você consegue ajustar uma miniatura ali para não ficar cortado. Então, isso é importante, tá, gente? Os conteúdos estáticos, a gente já desenha ele certinho para não ter corte, né? Então, aqui, ó, um carrossel, né? Ele já é todo desenhadinho para não ter corte, principalmente na primeira página, que é a página que vai ficar ali no seu feed, tá? Para ficar bonitinho, visualmente a pessoa entra e fala, nossa, essa pessoa que entende um pouquinho aí de rede social, né? Ela foi atrás, ou de repente contratou alguém aí para ajudar ela e levar o seu negócio a sério, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa, né, que a gente também depois vai ver um pouquinho mais, é deixar fixado aqui, ó, tá vendo que tem um post aqui fixado? Eu sempre gosto de deixar posts de clientes, né? Então, vídeos de clientes. Lizzy, mas eu ainda não tenho cliente contemplado, tá? Não tem problema. Aí você pode pôr um vídeo, alguma coisa que você está ensinando e você está agregando valor, né, ao seu cliente. E não só querendo vender, tá? Então, quando a gente fala de rede social, de leads que vêm pelas redes sociais, a gente sempre tem que pensar em primeiro engajar, tá? E o engajar não é só, a pessoa curtiu lá o meu post. Não, é a gente gerar valor, tá? E começar a se relacionar com a pessoa antes de vender. Então, se você deixa aqui fixado tabela de venda, o vídeo só que você está oferecendo aí o consórcio para vender, pode ser que você não gere tanto valor. A pessoa vai entrar e vai falar assim, poxa, esse aí é mais um vendedor de consórcio que está querendo me vender, tá? Então, entender que a rede social ela é feita para a gente se relacionar. E aí depois a gente começa a vender. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, porque a gente ativa um gatilho de reciprocidade, né? A gente ativa o gatilho de autoridade.
Então, muitas vezes, em algumas reuniões que a gente faz de clientes que vêm através do Instagram, quando a gente apresenta o nosso trabalho, como que a gente faz, como que a gente cuida do nosso cliente, né, toda a nossa consultoria, a maioria dos clientes fala assim, tá, legal, mas quanto vocês cobram pela sua consultoria? Tá? Então, a gente consegue enxergar o quanto de valor a gente está agregando, né, no nosso perfil, né, o quanto o cliente está enxergando isso como valor e ele quer até pagar por isso se for preciso. Né? Então, hoje a gente não cobra, né, a consultoria, inclusive eu deixei um vídeo aqui ó, fixado, né, quanto custa a minha consultoria, por quê? Porque é uma pergunta muito recorrente. Então, eu deixo aqui para a pessoa já entender que não vai ter custo, mas eu entrego tudo que eu posso aqui para poder ajudar as pessoas a tomarem a melhor decisão, né? E entender que o consórcio, sim, pode ser uma ferramenta muito boa e que, se depender de mim, ele vai ter o melhor atendimento do planeta, tá? Então, a gente deixa muito, muito claro isso. Ah, Lise, mas eu tenho que postar só conteúdo de consórcio, eu tenho que postar só sobre trabalho, né? Eu sempre falo, né, que pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, não adianta a gente também levar isso de uma forma muito amadora, de uma forma muito pessoal, do tipo, ah, eu vou postar só vídeo dos meus filhos, só vídeo meu viajando e eu vou conseguir vender, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, né? A grande maioria dos casos, não. Por quê? Porque a pessoa está mais interessada ali em saber como você pode ajudar ela, né, na dificuldade dela, do que definitivamente na sua vida. A não ser que você já seja bem famoso. E aí tudo bem, né? Mas inclusive os famosos, né? Eles fazem muito merchan, né, no perfil deles hoje, seja usando um produto, seja falando bem de um produto, né? Mas eles falam também. Então, assim, a gente precisa entender que existe uma regrinha que dá muito certo. E qual que é essa regra? A gente usar 80% da nossa rede social, do nosso Instagram, para comercial. E os outros 20% a gente coloca também no pessoal. Tá? Então, eu, no meu perfil, eu faço o seguinte, eu coloco de segunda a sexta, profissional, tá? No feed, e no sábado e no domingo eu posto fotos ou vídeos, alguma coisa mais leve, né? Ou da minha família, ou de uma viagem, ou uma festa, né? Alguma coisa assim bacana, que a pessoa que gere também um pouco de curiosidade para saber, ah, como que será a vida da Lizzie, né, no particular? Será que ela tem filho? Será que não tem? Então a gente começa a gerar isso também, e a pessoa enxergar que você é uma pessoa comum também, né, que tem dificuldades, ou que tem família, ou que viaja, ou que às vezes tem, né, tem algum perrengue. Então, tudo isso faz com que a gente engaje com a pessoa, né? A pessoa começa a olhar você com outros olhos, né? E quando ela chega, né, para o seu atendimento, ela chega muito mais preparada, né? Existem muitos clientes que a gente atende aqui e que o cliente fala, não, eu já entendi praticamente tudo, né? Eu só quero o suporte de vocês para fazer a melhor escolha, né? Mas muitas vezes ele já entendeu, porque a gente gera muito conteúdo. Tá? E existem conteúdos que a gente gera e que a gente não fala para ele clicar em lugar nenhum. Tá? Isso é proposital. Né? Conteúdos onde a gente só está dando, a gente só está entregando. E aí, se ele tiver interesse, ele vai nos procurar. Mas existe o conteúdo que a gente também fala, né? No final, no meio do vídeo, né? A gente fala, ó, que atendimento, link tá na bio, ó, que atendimento, deixa aqui nos comentários, ou me manda um direct. Então, a gente também direciona. Mas é sempre interessante a gente mesclar isso, tá? Pra gente demonstrar que a gente está dando conteúdo aí. E aí, uma hora ele vai falar assim, nossa, eu preciso falar com essa pessoa, porque eu já consegui entender que essa pessoa vai me ajudar, tá? E a gente ativa um outro gatilho também, gente, que é o da familiaridade. O que é isso, Lizzie? Esse gatilho, a gente ativa quando a gente começa a dar a nossa cara, né? A gente começa a aparecer mais. Então, toda hora que a pessoa abre o Instagram, ela vai te ver lá. Por isso que não dá para ter um Instagram só com imagens de pessoas que, enfim, é imagem só do campo, de pessoas felizes e tal. É legal você ter, né, um Instagram com a sua cara. Ah, Liz, mas eu tenho uma equipe muito grande, né? Então, seleciona pessoas comprometidas da sua equipe para colocar a cara deles, tá? Por quê? Porque a gente vai ativando o gatilho da familiaridade no sentido da pessoa começar a acostumar, né, com o rosto, com o seu tom de voz, né? Começar a olhar para você como se ela já te conhecesse há muito tempo. Por quê? Porque todo dia ela tá vendo você ali na rede social. Tá? Isso acontece muito quando a gente assiste uma novela, né, uma série ou um filme de um ator novo que está chegando, né, e aí você fala assim, nossa, eu não gostei muito desse ator, eu não gostei da voz dele, eu não gostei de alguma coisa, né, e aí dali um tempo, sei lá, dali uns 2, 3 meses, de tanto ele aparecer, de tanto você ver ele, você começa a gostar, né, você fala, nossa, até que ele tá mais legal, até que ele, né, a voz dele não é tão feia, você começa a se acostumar, tá? Então, você dando a sua cara no Instagram, você vai conseguir fazer esse gatilho ser ativado, tá? Ah, Lizzie, mas eu vou dar minha cara e quem vai atender é a minha equipe. Não tem problema, tá? A gente já testou isso aqui. No início, pra gente era uma crença, que a gente achava que, não vai dar certo, né? A gente fez alguns testes com alguns vendedores e não deu certo mesmo no início, mas aí a gente conseguiu encaixar, né? Então, na sua fala, na fala do vendedor, quando ele vai falar com o cliente,
ele sempre tem que falar, ó, você viu o vídeo no Instagram tal, né, que é aqui da minha diretora, né, que é dona aqui da empresa, né, ela faz esse trabalho legal nas redes sociais e a gente faz a consultoria, né, a gente ajuda ela aqui a vender. Né, e se possível, né, de repente aparecer também nas reuniões, né, no início eu aparecia aqui em algumas reuniões, dava um oi, né, fazia uma brincadeira tal, e depois deixava e falava, ó, você tá em boas mãos, né, esse é um dos meus melhores vendedores, tal, se precisar eu tô aqui. Então, não tem problema, né, você dar a sua cara e a sua equipe fazer a venda, tá? Ou, eu vou pôr minha equipe para fazer os vídeos também. Também, não tem problema, isso é bem bacana, né? Inclusive, a gente quer começar a trabalhar um pouco isso também, tá? Mas é muito mais fácil, né? Muitas vezes quem não tá ali direto na venda conseguir, né? Já gravar os vídeos, fazer toda a programação ali do que quem tá ali, né, na venda, vendendo. E se você é quem você aparece e vende, também não tem problema nenhum, né? No início eu fazia tudo isso, né? Eu postava do jeito que dava, e aí o painel do consórcio, que é o que vocês vão conhecer, também me ajudou muito, né, a me planejar, né, a tirar as ideias da minha cabeça, né? Porque às vezes a gente fica rolando tanto o feed do Instagram, né, do celular de outras pessoas, e a gente fica com muitas ideias e não consegue colocar elas, né, na prática. Então, o painel ajuda isso também, a você já ter ali 90% pronto para você só desenvolver e colocar em prática. Então, esse aqui, né, é o Instagram, né? Então, a gente vai ter conteúdos para o feed, né, que é publicações estáticas, igual esse carrossel aqui, ó. Esse aqui, que não é um carrossel, é uma publicação só. Vai ter esse tipo de conteúdo que a gente vai ver mais para frente. Aqui também, ó. Vai ter os vídeos para Reels, né? Então, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe dos vídeos de Reels, né? A gente tem um módulo só disso, como que você tem que fazer, né? Para te prender mais atenção aí no seu cliente. E os stories. Os stories são o que você posta aqui, ó. Eu coloquei aqui o vídeo que eu tinha colocado no Reels, né? Eu coloquei ele aqui e o que a gente vem testando aqui, descobrindo, é que quando eu pego o vídeo que já está aqui no meu feed e jogo lá no Reels, ele baixa o engajamento do perfil no todo, né? Então, o que eu fiz hoje, né? Nesse dia que eu tô gravando essa aula? Eu postei ele aqui no Reels, tá? E ó, ele já deu 1.900, 1.940 visualizações, tá bom? Eu postei ele tem pouco tempo, acho que tem 1 hora e meia que eu postei. E aí eu postei ele sem compartilhar aqui daqui pro Stories. Eu peguei o vídeo e coloquei aqui no Stories, o vídeo total. Então, a gente já tá ó, aqui no Stories com 153 visualizações. É um número bom, tá? A gente vai falar mais sobre isso aqui, ó. Como colocar isso aqui, né? Tem algumas técnicas aí para aumentar o engajamento. E aí depois eu postei alguma coisa aqui do almoço, né? Então os stories você é um pouco mais leve, né? Pode ser mais bastidores, ou pode seguir um checklist que a gente tem também lá no painel. A gente vai entrar mais a fundo também, tá? Mas a princípio, só para você entender, né, como que funciona o Instagram, na questão de relacionamento, na questão de o que é aqui, né? O que é feed, o que é Reels. Então, essa aula é mais sobre isso, tá bom? Então é isso, te espero aí na próxima aula.